Então, a gente lá no nosso instituto, né, Instituto Leão 13, a gente teve uma vez uma palestra de doutora Larissa. Ela é ginecologista, católica. Minha irmã, assim, ela disse coisas pra gente, entendeu? E assim, e as meninas do instituto sabem disso, porque elas frequentam ginecologista e tudo mais, né? Ela disse que, por exemplo, a primeira coisa que um ginecologista faz, né, a mulher ginecologista faz, é querer empurrar, por exemplo, anticoncepcional como o único modo de resolver os problemas da mulher. Entendeu? Então, hoje em dia, no geral, não tô falando especificamente daqui, sua esposa foi nem nada, mas no geral, a mentalidade revolucionária entrou inclusive nos consultórios de ginecologia. De modo que, entre dar essas alternativas, entendeu? Mais saudáveis, inclusive, e que podem ajudar a mulher, as pessoas ginecologistas vão na onda, entendeu? E recomendam, por exemplo, tudo anticoncepcional. Pra poder controlar porque muitas vezes, aí uma coisa com o trabalho que eu apresentei minha faz 2 esposa semanas. que entende desses negócios. Faz 2 semanas que eu apresentei esse trabalho também na universidade. Também. Bicho, que é o seguinte, tem um livro de um húngaro, que ele é cientista e tal, ele mostra a indústria farmacêutica, o domínio que a indústria farmacêutica faz, ela coopta os médicos. Por exemplo, psiquiatras. Psiquiatras, eles são objetos, assim, de predileção da indústria farmacêutica. Por quê? Como as doenças psiquiátricas, elas são, assim, a interpretação delas, o diagnóstico é meio maleável, Difuso, né? entendeu? Difuso, difícil de dar. O que eles fazem? Irmão, eles chamam o cara pra dizer, ó, vai resolver esse problema. Aí patrocinam, entendeu? Determinados estudos, ou patrocinam médicos e tal. A tal da amostra grátis é o quê, pô? A tal da amostra grátis é o seguinte, ó, nosso produto é esse aqui, entendeu? Aí a pessoa se vicia, por exemplo, muitas vezes. Então, a doutora Larissa estava falando, e tem várias médicas, né, católicas que falam isso, já tem muita ideologia nos consultórios, e a primeira coisa que fazem é isso aí. Então, hoje em dia, pouca gente conhece, por exemplo, o método Billings, né? E o método Billings, as pessoas acham que é simplesmente para evitar espaçar filho. Não. Dentro do meio católico, Eu conheço... a palavra que se usa correta, que deve ser usada, é o espaçamento. Bicho, eu conheço... É espaçamento, ou seja, eu vou ter filhos sim, mas não agora. É um método de regular a mulher interiormente e conhecê-la. De modo que, por exemplo, eu conheço um casal que não conseguia ter filhos. Entendeu? Fazendo uso do método, conseguiram. Usaram o método Billings para ir conseguir engravidar. E há casais, que eu também conheço, que por razões pessoais precisam espaçar os filhos e espaçam até hoje, assim. Pois é, que é uma coisa que só Deus irá julgar. Aí qual é a diferença? Não é o casal, é Deus. Aí tem a questão que tu perguntaste lá. Então veja o seguinte, ó, é muito interessante essa pergunta que ela fez, né? Tá, mas não seria uma forma de evitar também? Camisinha, Ela falou de abortir, que anticoncepcional, abortivo, né? Porque o ápice, na verdade, é no dia justamente que está fértil. Sim. O ápice do Isso. que se deve ter o ato conjugal nesse dia. E o Então, sacrifício é não ter relação. Entendeu? Tipo assim, é um sacrifício. É porque assim, o que a igreja é entendeu? contra... Poxa, eu tenho o desejo de ter relação naquele momento, mas eu sei que não vai dar. Aí você pode colocar a sua condição financeira. Poxa, eu não tenho condições de... Se vier um filho agora vai ser um problema, vai prejudicar a minha vida, da minha mãe, não sei quem. Amor, vamos segurar a onda. Sim, Não haverá nem masturbação haverá. Porque também seria outro pecado. Entendeu? Nem masturbação haverá. Então vamos segurar a onda. Então, Quando é que vai estar bom? Sei lá, daqui 2, 3, 4, 5, 6 dias, não sei. Entendeu? Ou seja, é a prática, inclusive, da própria castidade matrimonial. Ou seja, não é porque você está casado que você não deva ser casto. Sim, sim. É porque a raiz do negócio não é a camisinha em si, o objeto. É a mentalidade. Então, assim, uma pessoa que, por exemplo, não, então é coisa muito restritiva, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Está dizendo o seguinte, o sexo, essa é a primeira coisa. O sexo não é um parque de diversões, não. Ele tem um caráter unitivo e procriativo. Exatamente. Claro, tem o prazer do sexo. Sim, isso tudo foi criado por Deus, na realidade. E ele quis que houvesse, né? Esse lance do prazer, justamente no ato conjugal. A questão aí responde, né? É que o seguinte, a igreja ela é contra, e a moral, né? É contra o bloqueio artificial da possibilidade de ter crianças. Entendeu? Veja, por que a igreja não vê problema, por exemplo, usar o método Billings para espaçar os filhos? Por que não seria um problema?
Porque é algo natural. Veja, é a natureza das coisas que mostra que em determinados momentos a mulher está infértil. Entendeu? É natural. Significa que esse espaçamento foi criado por Deus. Foi tu que me falou, Entendeu? foi que disseram que Eva uma vez, Uhum. o pessoal estudando aí, tá dizendo assim que Eva, ela conhecia tanto a sua natureza que ela era capaz de escolher até o sexo da criança. Santo Tomás de Aquino fala isso. Foi, eu já escutei isso também. Fala aqui Porque no- ela no tinha programa. essa ciência dela, né? Que foi É porque antes do pecado conseguia original tinha um escolher. domínio do tamanho do próprio corpo, Adão e Eva, que eles poderiam, por exemplo, escolher o sexo do E filho. nós seríamos imortais se não acontecesse. Não, a questão do pecado. Então, É porque aí tem essa coisa, né? Não tava nos planos de Deus que a gente morresse, É. né? Uma coisa é Você... você, Aí, viveríamos para sempre. Não, Uma ainda, coisa é ainda você- há de chegar lá, irmão. é só você morrer, só morrer. desvincular. No céu. Uma coisa é você desvincular a atividade sexual da possibilidade de procriação, entendeu? Você está dizendo que aquilo é uma realidade por si, é um parque de diversões. Tá entendendo? Significa, aí vai para outro extremo, significa que toda vez que tiver relação sexual tem que ter uma criança necessariamente? Não. Você quer viver do bônus E aí sem como é que ônus. você faz? Você faz esse ajuste e veja, isso educa o casal, né? De não estar como animais muitas vezes, entendeu? Que assim, se não tiver todo dia, o homem briga com a mulher briga com o homem, se não tiver todo dia. É.